O pessoal que está chegando aí agora, a gente está fazendo um bate-papo aqui ao vivo no stand da Midea Carrier. Esses aqui são da galerinha que já chegou aqui no stand. E a gente vai fazer um bate-papo hoje sobre negociação. E eu vou liberar para pergunta para vocês vão perguntar. Borcato, já começa com a pergunta, meu irmão. Um projeto de comercial, uma academia a gente está fazendo lá. A diferença para a renovação de ar, eu tenho a opção de colocar com os dutos, né, na renovação ali, ou com o cano PVC que eu já vi que está sendo bem utilizado. Tem muita diferença, sim, na questão da vazão, na questão da aplicação? Você falou de PVC ou duto em chapa, certo? No fundo, o duto em PVC, ele é um duto liso. Ele não tem ranhura, então você tem menos perda de carga. O que você tem que sempre tomar cuidado, tá? Vedação. Porque o PVC você vai ter as conexões. Se você não vai dar conexão, é onde o ar vai vazar. E outro ponto que é importantíssimo, tá? A partir da bitola de 150, até 150 você vai fazer uma renovaçãozinha de ar ali, com duto de 75, 100, 150 você vai usar o tubo branco de PVC, né? Esgoto. Mas a partir disso começa a ficar muito caro conexão. O T sai muito caro, o joelho sai muito caro. Então, cara, sendo bem sincero, avalia. Uma solução que você tem, subdividir em vários microsistemas. Então você pega a vazão máxima de um tubo de 150 e vai utilizando aquilo ali. Né? Vou para a chapa, não tem problema nenhum. Você pode fazer com tubo em PVC, você pode fazer com chapa de aço galvanizado, porque a priori você não está condicionando. Se você condicionar e refrigerar, você tem que isolar. Independente qual material que seja. Mas beleza, não estou condicionando. Aí você pode ir para PVC, chapa de aço galvanizado, e você ainda pode ir para MPU ou Alupir, com placa de 10. Qual que é a diferença? É tempo de execução. Por exemplo, o MPU você está colocando isolamento. Você precisa de isolamento em renovação de ar? Não precisa. Só encarece a obra no caso. Cara, depende. Eu estou fazendo uma obra em Goiânia, cara, dá mais de 1.000 metros quadrados de renovação de ar. Lá eu estou fazendo em MPU. Sabe por quê? Só por causa de agilidade. HH. Hora homem. Hora homem. Só para ser rápido. Só para ser rápido. Alguma pergunta? Pensando. Tá pensando? Alguma? Manda bala, manda bala. Deixa eu ver se tá verdinho, tá verdinho. Zanata, eu tenho um distribuidor que eu trabalho muito. E eu queria fazer o seguinte, para você falar pro pessoal. Tá tendo muito projeto de VRF que os vendedores não estão fazendo fluxograma. E eu tô corrigindo muito isso, né? O que você fala para esses? Qual que é a importância de um projeto em fluxograma antes de vender para o cliente? Pois eu pego muita obra que venderam o equipamento, fizeram uma lista de material por cima e o material não foi errado, homem? Foi errado não, vai errado. Vai errado, certo que vai. certeza que vai. Eu vou só virar aqui pra gente falar pra galera que tá aqui na câmera. Você falou questão de fluxograma, né? Questão de fluxograma. Quando eu tava em fabricante, tá? O que a gente fazia? Eu quero vender máquina. Então o distribuidor quer vender máquina, ele não é instalador. A responsabilidade do fluxograma é de quem? Sua. Você que está instalando. Ah, mas tem gente que confia no fluxograma que o distribuidor está fazendo. Se estrepa. Porque o cara não sabe como que a rede frigorífica vai caminhar na obra, qual que é o desnível, onde é que ele tem que chegar, quantidade de curva. A função do distribuidor, do fabricante, é só ter relação de máquina e só ter derivação. Tem muitas vezes que o cara deixa o comprimento padrão, 3 metros. Você abre o software, você vai colocando a evaporadora, o comprimento padrão é 3 metros. 3 metros. Falta tubo, falta isolamento, falta uma porrada de coisa, a massa de gás é incorreta. Tem vezes que o comprimento é tão grande que tem máquina que fechamento é 1/4 e meia, que vira 3/4 e meia, que vira 5/8, 3/8, só por causa da distância entre a derivação e o evaporador. Então, assim, tem que fazer fluxograma? Sempre. Dá para você fazer num software, que é muito mais fácil. Dá para você fazer na mão, é mais difícil, mas dá para fazer também. Mas, cara, sempre passa. Sempre passa. Mas assim, ó, Zanata, uma coisa que eu percebo muito, assim. É que nem a gente faz. Eu já estou mais no mercado e eu estou pegando muito esse erro. Às vezes, questão de 1 metro, muda toda a tubulação. Muda toda a tubulação. Muda toda a tubulação. E o pessoal, assim, ó, quem está assistindo aqui, gente, VRF é fácil, mas precisa projeto. Projeto é essencial. Instalação é simples. Sim. Brasagem. Brasagem, se tem uma noção simples, nitrogênio, fazer suporte certinho, é tranquilo. Eu vou usar até uma frase que eu escutei do Job que eu achei sensacional. VRF não aceita desaforo. Não. Porque, é fácil. Para nós é fácil. A gente já lida com isso há muito tempo. Talvez o cara que está vindo do split, ele, cara, quanta conexão, quanta placa eletrônica. Ele bate o olho aqui, ele vê esse tanto de conexão e falou, meu Deus, eu não sei mexer com componente eletrônico. Eu não sei mexer com sensor.
Como que é? Não posso passar junto com a elétrica? Agora pra vocês terem ideia, o VRV8, que saiu aqui agora, VRF, a versão V8, né, da minha ideia. Cara, agora você mudou todo o laço de comando. Você pode fazer de qualquer forma, com cabo PP, sem PP, de estrela, triângulo. Aí é uma ótima vantagem, mas o instalador lambão, que não tem cuidado, que não segue um procedimento mínimo que seja, ele tem uma chance ainda, mesmo com essa facilidade, de errar. O projeto é crucial. Crucial. É isso. Eu posso executar uma obra fazendo um esboço? Eu não posso mentir para vocês. Pode. Eu já executei obra assim, por quê? Eu fechei a obra hoje, amanhã eu tinha que entrar e eu ia levar uma semana para brotar o executivo. Literalmente. O que a gente fez? Já traçou na mão, fez um fluxograma rapidinho. Eu não fiz o projeto. Fluxograma não é o projeto. Não é. É isso que eles precisam. Fluxograma não é o projeto. Não é. Ele já é um indicativo. E outro ponto importante. Tem mecânicos nossos que eles não sabem ler fluxograma. Então você tem que ensinar. Vou te dar uma dica. Por exemplo, o cara que vai pegar um software da minha ideia para fazer fluxograma. O cara muitas vezes ele fica grilado porque está em kilowatt, não está em HP ou BTU. É só você ir lá no modo de mudança de unidade e mudar para BTU. E lá na mudança de unidade mudar para polegada. Aí muitas vezes está em milímetro. O cara está lá 19 milímetros, 22. Fala, gente, que tubulação é essa? O que eu faço? Então só de você fazer isso já ajuda. Eu não fiz o projeto, eu fiz o fluxograma, entreguei na mão da minha equipe, sentei com ela, ó, essa evaporadora está aqui, essa outra está aqui, a condensadora está aqui, vai ter um pezinho, a tubulação vai descer aqui, passa o PVC assim, assim, assado, assim, tal coisa. Eu não tinha feito projeto. Mas enquanto a equipe começou a fazer suportação, mostrei para elas que eu queria, ó, barra roscada, chumbador, queria porca de 1/4, arruela aba larga, mostrei tudinho para eles, forneci o material. Quando chegou o projeto, eles já tinham feito suportação, já tinham soldado as válvulas onde eu pedi e já estavam começando a fazer o trecho principal. E eles já sabiam qual era a derivação. Então já orientei eles. Cara, equipe sem orientação se ferra, mano. Se ferra. Nossas equipes não têm bola de cristal para adivinhar o que está na nossa cabeça. Você tem que explicar e coordenar com o povo. Mas fluxograma não é projeto. Mas é crucial. É crucial. É crucial. Tem que fazer. Crucial. Teve um cara que me perguntou hoje, Zanata, eu não sei fazer fluxograma. Tem como eu fazer na mão? Com certeza. É muito mais difícil. Com certeza. É muito mais difícil. Manda a próxima. Aproveitando o gancho do fluxograma, né? Eu preciso começar pelo claro, começo. Manda bala. Preciso começar não, pode mandar do jeito que você for. Não, então, preciso começar meu fluxograma pelo começo, pela primeira evaporadora? Não precisa. O que eu falo para você começar um fluxograma, tá? Qualquer coisa faça manual. Como se fosse um mapa mental. Né? Você escreve ali, põe as evaporadoras, como se fosse um quadradinho, escreve. Eu normalmente sempre coloco, tá? Quando eu faço. Tipo, Highwall, HW, K7, 1K e 1.7. Coloco a capacidade e pronto. Eu faço só visual, um mapinha mental ali. Beleza. Segundo passo. Eu vou medir nas distâncias. Se você está fisicamente na obra, você vai medir distância ali, colocar com a treina laser, treina normal. Beleza, estou no projeto, você vai usar um DWG Fast View ali. Você vai usar um PDF para você medir. Eu meço e escrevo no papel. Tem que começar no fluxograma. Sabe por que eu aconselho começar no fluxograma? Cara, 60% do seu orçamento é o fluxograma. 60%. Ele vai te dar a quantidade de tubulação, ele vai te dar a quantidade de conexões. Ah, mas como assim? Que software que vocês utilizam? Pode falar. Planilha do Rodrigo Men. Não, mas e software de fluxograma? Fluxograma, qual? eu uso da Samsung. Samsung? DVM. Então, para mim, o único que te dá a quantidade de conexões é o DVM. É o único. Só que você tem que preencher na hora lá. Tem que preencher na hora? Tem que preencher na hora. Mas o Rodrigo qualquer outro, se você colocar no relatório, ele não te dá. Não dá. Só o DVM. Eu faço para iniciar a obra e depois no final também, por causa das medidas. O que eu faço? Eu faço para orçar. Eu coloco ali no fluxograma, quantidade de curva, joelho, subida, descida. E antes de rodar, eu dou um tour na obra, antes de fechar fogo, para saber se teve alguma mudança. Porque se teve mudança, vamos supor que incumpridor demais, influencia na marcha de gás. Aí vamos supor que mudou muito e você não considerou a marcha de gás. Já teve vez com a mudançazinha peba, mudou um trecho de uma bitola para outra. Isso é problema. Ou muitas vezes vai faltar 2 kg de gás e a máquina não vai render como deveria render. E vou te falar que o VRF não é que ele engana bem. É um produto muito, tão bom, mas tão bom, que você tem que ser muito safo para você perceber que está faltando gás nele. Você vai botar lá no modo de julgamento de gás. Se tiver, ele tem um range, né?
Agora, se não tiver abaixo do range permitido, ele não vai te apontar que está faltando gás. Não vai. Mas muitas vezes está faltando. Vai aparecer. A cameraman tá top, né, gente? Ela tá toda concentrada. Ela tá pegando uns ângulos bons nossos. Pode continuar, viu? Pode continuar. Dá pra gente economizar gás otimizando o fluxograma? Dá para corrigir. Eu te falo que economizar gás é difícil. Por quê? Você vai ter que colocar a quantidade de gás necessária de acordo com o comprimento de linha. E um ponto importante. Vamos supor que eu fiz um fluxograma. Pediu lá uma condensadora de 16 HP. Mas você colocou uma de 18, que o fornecedor te colocou. A massa de gás que vem na de 18 é maior. Você tem que subtrair da do fluxograma. Poucas pessoas fazem isso. Veio, em vez de eu pegar uma condensadora de 24, o cara mandou duas de 12. Tá no fluxograma lá, que era para ser uma de 24. Você tem que saber a massa de gás que vem dentro da de 24. Se a que vem dentro das duas de 12 for maior, você também tem que subtrair no fluxograma. Para o quê? Para você economizar gás. Eu te falo que essa é a função de você economizar gás. Eu peguei uma condensadora menor, que é a que tinha. Aí é o contrário, você vai ter que complementar gás. E você vai ter que corrigir no fluxograma para você saber a diversidade. Muitas vezes você ultrapassou o limite do fornecedor. Aí vai dar zica. Tem fornecedor que não roda se não tiver o aval da engenharia dele, entendeu? Esse modelo novo, vi ontem na palestra dele, que está o pessoal lá da Midea, que vai poder rodar até 150% direto, e vai atualizar o software da Midea para rodar até 150% de simultaneidade. Isso é uma vantagem da V8 que vai vir agora no lançamento. Com certeza. E um ponto importante que eu queria abordar na sua pergunta, sabe o que é? Muitas pessoas não sabem que uma das principais vantagens do VRF é a diversidade. Só que você tem que entender o perfil energético do cliente. Isso não vai se aplicar a todo mundo. Não vai. Mas vamos supor que você está ali numa residência de alto padrão. A galera está na sala de dia, não está no quarto. Mas à noite a galera está no quarto, não está na sala. Então você tem carga que à noite você não vai usar. Aí você tem que trabalhar com diversidade alta. Mas vamos supor que você está no escritório, lotado de nego, que toda vez contrata mais gente e enfia gente ali no lugar. Você vai trabalhar com diversidade alta? Não, porque o seu perfil de carga térmica vai ter principalmente perto do cume. Então isso muitas vezes pode ser ruim. Aí você fala, o ar-condicionado não está gelando. Não, ele está gelando muito bem, só que para aquela condição que ele foi selecionada. Uma coisa que poucas pessoas veem no software. Quando você simula ele, você faz qualquer fluxograma, isso é em qualquer fabricante, tá? Ele vai te dar ali a capacidade máxima de resfriamento e de aquecimento para todo mundo em plena carga. E com aqueles comprimentos de tubulação, ou seja, ele te dá a perda de carga real em pico de carga térmica. Aí você precisa de um ambiente de 24.000 BTUs. Você vê que a evaporadora de 24 deu 19.100. Deu 21.200. E se a carga térmica do ambiente for 23.000 BTUs? Tá faltando. Mas na hora que folgar a gente vai atender? Vai atender. Mas no pico não vai. O pico de carga térmica acontece quantas vezes no ano? Pouquíssimas vezes, mas acontece. E vamos supor que é um cliente que tem mudança constante de espaço. Mas vamos supor que você pega um cliente tipo um data center. Um data center é um call center. Tem mudança, a quantidade de gente vai aumentando o tempo inteiro. É um cliente que no projeto você colocou que ele teria persiana e não tem. O cara falou que tinha um computador na baia, tem um computador, uma impressora, uma cafeteira. Quente pra caramba, lá no meio do Cuiabá, em Teresina. Quente pra caralho. Cara, se você trabalhar com diversidade muito alta, o sistema é eficiente, mas ele não vai conseguir atender. E o problema não é da máquina, o problema é do mau dimensionamento. Uma pergunta, que a gente está com um projeto lá também assim, para data center, que nem você falou. Rapaz, o Borcato tá tirando as dúvidas de projeto dele, tudo aqui. Tiramos na hora aqui. Você que não veio, você perdeu, porque aqui é bate pronto, ó. Consultoria, ó, 0800. 0800. 0800. Manda bala, manda bala. A questão do data center, que você falou, já é um calor mais sensível, né? Um calor mais específico ali, que não é o calor de pessoas, né? Então, no caso, o VRF também é aplicado, só que daí, se for aplicado, tem que ser 100%, não pode trabalhar com simultaneidade, que nem você falou. Né? Cara, você tem que pensar o seguinte, data center dificilmente tem flutuação de carga, é tipo uma carga constante. Só que tem gente que não sabe calcular a carga de data center. Ele não sabe quanto que um servidor dissipa de calor, ele não sabe quanto que uma bateria de no-break vai dissipar de calor, que dissipa calor pra caramba. Tem servidor que ele tem medidor de temperatura que você tem que acompanhar, tem data logger. Então, você sabendo a carga que tem gente que chega num data center pequenininho e põe uma evaporadora de 60 mil, a máquina fica ciclando. E outra coisa, tem túnel de calor. Servidor,
Exatamente. Ó, Se um você- ponto importantíssimo que ele falou. Túnel de calor. Ó, por isso que em data center é bom, eu aconselho você utilizar a máquina built-in. Minha cameraman, filma o built-in, por favor. Brincadeira. Vai ganhar um royalty, né, Borcato? Vai ganhar um royalty, né? Ó, por que eu tô falando do built-in? Porque normalmente em data center você não quer que tenha o perigo de cair água dentro de data center, dentro de rack. Então, quando você põe a evaporadora de fora, você entra com as tubulações, com o duto para dentro do data center. Só que aí tem corredor quente e corredor frio. Lembra, eu não estou falando de um data center de uma Câmara dos Deputados da vida, que tem data center com Tier 10, Tier 5, Tier 4, que é data center certificado. Estou falando data center simples, tá? Data center certificado, você tem que usar máquina de precisão. Isso aqui não se enquadra. Não se enquadra. É máquina para conforto, não é máquina para precisão. Não é. A mudança de uma máquina de precisão é de 0,1 em 0,1 grau Celsius. Do VRF é de 3 em 3 graus. Ele tem uma zona morta, que a gente chama de deadband. Mas você colocou um built-in com rede de dutos. E aí, queridão, beleza? Chega pra cá, ó. Mais um aí, mano. Você aglomera aí, você aglomera aí. Aqui que a gente sempre tem mais Aí, espaço aqui. Você colocou o built-in, colocou a rede de dutos. Vou pegar a dica do Brian. Parabéns, porque poucas pessoas sabem disso aí, tá? Você coloca um corredor frio e um corredor quente. Você tem que saber no rack aonde que sai o calor disparo e aonde que tem a admissão. Porque você tem que injetar ar frio ali. E aonde está o ar quente, você vai jogar para fora e jogar para o retorno. E o problema maior, sabe o que é? Em certos data centers, o pessoal que está projetando não pensa no corredor quente. Eles colocam um rack aqui e outro aqui. Só que esse está jogando o quente dele no frio. Eu já vi data center que o insuflamento é pelo piso, porque o ar quente, a tendência dele é vazar. Então o cara insufla, pega uma máquina dessa, faz uma rede de dutos ou uma HU VRF, insufla pelo piso, sopra na frente do CPDzinho, ele lembra que a gente não está falando de CPD certificado, tá? E pega o calor e joga embora. Pode continuar, vamos lá. O áudio sai nitidamente, viu, gente? Nítido. E o barulho aqui não atrapalha. Eu tava pensando no barulho do lado aqui. Não atrapalha. Vocês vão pagar pau na hora da filmagem. Sai nítido. Manda bala, vai, Brian. Sanata, voltando àquele gancho que a gente tava falando, questão de fluxograma. Aham. Qual que é o melhor para nós que somos instaladores e também projetamos caminho para fazer uma rede, um tronco, sair pelo meio e derivar para as duas pontas ou sair de uma ponta para outra? Depende de como você pode caminhar com a frigorígena dentro da sua obra. Tem obra que o melhor caminho vai ser você sair com o tronco principal e derivar para as laterais. Como tem rede que vai valer a pena você fazer como se fosse espinha de peixe, né? Você sai e vai sair. Só que normalmente espinha de peixe você usa muita derivação no tronco principal. Então você tem que ter espaço, senão você fica com a derivação encavalada na outra. Quando você faz troncos ramais laterais, você subdivide, né? E um ponto dos ramais laterais que é bom, tá? Você normalmente caminha mais com a rede frigorígena. Porque se não lembra, a sua distância limite é a partir da primeira derivação até a última, 40 metros. Vou botar um asterisco, tá? Porque pode chegar até 90 se você seguir algumas regrinhas. Isso se aplica a quase todos os fabricantes. Fechou? Perguntas? Tem pergunta, meu jovem? Tem pergunta? Aqui é pergunta, bate pronto. Pergunta, estamos aqui no programa do Silvio Santos. Vamos lá. Uma dúvida que eu sempre tive em fazer orçamentos de VRF é a distância máxima que eu posso ter da primeira derivação até a condensadora. Em um prédio e uma descida vertical de, bota aí, 10 andares. É possível, não é possível? É possível e depende da linha. Você está vendo aqui que a gente tem 3 tipos de condensador, ó. Descarga vertical, a mini descarga horizontal e a descarga frontal, só que de grande capacidade. Cada um tem um limite de aplicação. Por incrível que pareça, essa condensadora, eu posso estar errado na memória, eu te aconselho. Se você não precisa decorar, olha no manual, ó. Eu poderia pegar o manual aqui e olhar, ó. Ele vai me dizer, ó, distância equivalente, 70 metros, se a condensadora está no ponto mais alto. Mas se ela está no ponto mais baixo, aí o desnível é outro. Ela mostra outro desnível, ó. Distância total, possibilita até 130 metros de distância total, 30 metros de desnível entre condensadora e evaporadora. Aí você já muda se a condensadora está afundada, porque ela vai ter mais dificuldade para bombear o refrigerante. Então, sendo bem sincero, depende da condensadora que você está trabalhando
Mas em vias de fato, você quer ter as maiores distâncias, você vai para a condensadora de descarga vertical. Tem sistema VRF que vai até 110 metros. Mano, divide 110 por 4. Vou pegar um pé direito de laje a laje. Tem andar pra caramba, mano. Pra caramba. Com 10 andares você fez 40. Com 20 andares você fez 80. Com 30 andares você chegou. Olha a distância, olha o desempenho que você pode ter. Mas e agora, Zanato? O lançamento da Midea, o V8, o que mudou? Continua a mesma medida ou aumentou? Cara, seguinte. Lembra que bitola frigorígena, bitola de tubulação é proporcional à massa de fluido. O fluido permanece o mesmo? Permanece. Então vou te dizer, as bitolas vão ser similares. Pode ter uma outra mudança? Pode ter mudança de bitola aqui, ó. Pode ter mudança de conexão, de acordo com as capacidades. Hoje, atualmente, antes do V8, só a Hitachi tinha condensadora front flow, que ela era modular, que era a linha Side Smart. Você tinha condensadoras até 18 HP, que você poderia juntar 4 delas. Agora a Midea tem até 24 HP front flow e elas também são modulares. Então você vai, cara, a capacidade muito maior. Isso aqui para projeto e áreas restritas, ó. É uma tchutchuca. É uma tchutchuca. É uma tchutchuca. O que você tem que pensar? Normalmente quando o cara vai colocar isso aqui, ele te entrega uma lajezinha técnica, Brian, que fica o mecânico assim, né? Ele vai trabalhar, o mecânico na obra. O cara tá assim, né? Peraí. Quase caindo o prédio. Zanata, você é muito fininho, peraí. Não cabe, o Brian não cabe. O Brian tinha caído. Já tinha caído. Mas um ponto importante, bitola, tá? Se o gás é o mesmo, as bitolas a priori vão ser as mesmas. Você não está mudando gás. Mas, vamos supor que essa daqui antes chegava a 30 metros e agora vai a 70. Eu vou te dizer, as bitolas vão mudar. Com certeza. Porque quanto maior a distância, maior a perda de capacidade. Então, o que você vence a perda de capacidade? Aumenta a seção da tubulação e aumenta a massa do fluido. É os dois, é proporcional. Então, você tem que fazer isso. Dica que eu dou para você nunca errar. Faça o fluxograma. Mano, vou fazer uma enquete aqui. Vocês já me falaram, DVM da Samsung. DVM da Samsung, é o software. Eu utilizo DVM da Samsung. DVM, qual que é o software de fluxograma que você mais utiliza? LG. Da LG, é o Lattes. É o Lattes. Eu usava muito o Lattes também. VRF da Midea, muito fácil. Olha o Barãozinho ali. Chega aí, Barão. Tá no meio de uma aula aqui, irmão. Chega aí, ó. Chegando aqui, gente. Barão do VRF, lá da Ártico, de Minas. Agora tá uma dupla de peso. Cadê o microfonezinho? Aí, ó. Barão, faz aquela pergunta que você sempre sonhou em fazer pra mim. Agodão aqui, ó. Ao vivo e a cores. Tá. Qual foi o maior pepino que você já pegou no VRF? Aquele que deu trabalho de vontade de sentar no chão e chorar? A pergunta dele foi boa. E eu vou ganhar vários haters por causa dessa pergunta. Vou deixar aqui, você vai entender por quê. Maior pepino. Eu já estava na 4ª fase de uma obra, de um órgão público. Já tinha vendido mais de 6 milhões com um determinado fabricante que você ama. E eu sou, inclusive, ex-funcionário. E chegou num momento que esse fabricante não quis fornecer para mim porque ele tinha perdido uma obra com outro fornecedor. Que eu estava concorrendo com outro fornecedor que estava com preço muito embaixo, ele não conseguia. Mas eu não queria deixar aquela outra instaladora entrar lá no cliente. Então eu ganhei a obra com outro fabricante. Esse fabricante ficou de magoadinho, botou overprice de mais de 250 mil e inviabilizou o negócio. O que eu fiz? Eu compro só com o fabricante. Eu liguei lá para o distribuidor em questão de 30 minutos, tá? Eu tenho um pedido de mais de $500 mil para vocês aqui agora. Vocês aceitam? Eu estou mandando na lista para vocês. A vendedora ficou assim, meu Deus do céu. Pedido de $500 mil com o distribuidor não é fácil. Normalmente você compra até 200, 100 mil. Ela bambiou, vou bater a meta de 3 meses seguidos. Vou ganhar prêmio das máquinas. Resumindo, botei o pedido com o distribuidor. Na máquina que eu já tinha instalado lá naquele projeto, mais de 5 milhões. Água gelada, VRF. Botei o pedido. Só que eles tinham comprado com esse fabricante mais de 18 milhões. E o pedido não tinha sido entregue. Então eles estavam no acordo de cavalheiro. Pega minha máquina no estoque, quando chegar o meu eu devolvo. O fabricante viu o meu pedido, negou a venda para esse distribuidor. Estou falando para vocês que é polêmico. Negou a venda. Aí eu fiquei, meu Deus, o que eu faço? Vou fazer agora. O que eu faço? O que eu fiz? Chorei? Pelo contrário, eu falei, muito bom, é nessas horas que a gente vê que a parceria que muitos de nós aqui, vou falar olhando nos olhos de vocês, nós somos
descartável. Se você não dança a música que eles cantam, você está ferrado. Por isso, não fique só na mão de um. Faça parcerias. Febrava é uma feira de você fazer negócio, de você conhecer gente nova, de você desenvolver áreas que você não vão, por exemplo. Tem áreas que eu vou que somente a Samsung me leva, mas tem áreas que eu vou que somente a Midea me leva. É uma relação ganha-ganha. E o que eu fiz? Tentei com o fornecedor, não foi? Mas eu sei quem fabrica para esse fabricante. Eu sei que ele é igual nossos amiguinhos aqui. Eu liguei para a fábrica, falei, ó, eu tenho um pedido aqui para você. Em 5 minutos eu fechei um pedido de $500 mil. Foi o pedido mais rápido que eles tiraram comigo. Chegou a lista, não, e para melhor, eu ainda ganhei 15 mil de desconto. E um controlador extra. Ganhei um CCM270, que está lá na minha empresa. Aí chegou a máquina, eu justifiquei para o fiscal, montei um parâmetro técnico para ele, né, um critério de equalização técnica. Falou, mas como? São 2 marcas. Falou, só muda o adesivo. Aí hoje, lá na minha obra, eu tenho um controlador de uma marca que controla 2. Sucesso. Um fabricante me odeia, o outro me ama. Resolvi. Porque depois disso aí eu comecei a comprar só com esse fabricante, só com esse. Um atrás da outra, um atrás da outra. Então a gente tem que fazer parceria. Tem que fazer negócio, relação ganha-ganha. Nem sempre os caras vão ganhar com a gente, mas nem sempre nós vamos ter o apoio deles também. Então por isso que é bom você diversificar o seu portfólio de oportunidade. Tem que ser diversificado. Se você ficar na mão de um, você se ferra, mano. Você perde oportunidade. Ah, eu sou casa X, sou casa Y. Você vai se estrepar se você trabalhar só com um. Outra coisa, tem máquinas que um tem, que o outro não tem. Um é mais bonitinho, o outro baixa a bundinha na hora que você liga a máquina. Vai demorar a entregar, estoque. Estoque, diversidade. Alfinete falta. Outra coisa, dependendo da região, o fabricante D é o melhor aqui. Mas na outra o M é o melhor, na outra o T é o melhor, na outra é o L, na outra é o H. Então cada região tem o seu market share. Então aprenda a diversificar. Eu já instalei de todas, mas essa foi uma bucha muito crítica. Sabe por quê? Eu sou multimarcas. Porque olha o tanto de coisa que envolveu. Envolveu milindre de vendedor de fabricante, envolveu meu jogo de cintura para botar um pedido no distribuidor, envolveu o distribuidor que aceitou o pedido, envolveu o distribuidor que foi humilde e falou, me contou o jogo, eles negaram o pedido, danado. Minhas máquinas não chegou. E aí, Shirley, tudo bem? Negaram um pedido, aí olha o meu jogo de cintura, eu fui numa opção C que muita gente não enxergaria, entregaria os pontos e até deixaria a obra. Tem gente que não saberia disso. Tem gente que não tem culhão para ir lá e botar 2 marcas na mesma obra. E vou te falar, eu poderia colocar outro fabricante. Tem gente que não sabe essa solução. Isso aqui é fechado. Alguém sabe que controlador é esse? Que consegue controlar qualquer VRF? Vamos lá. Sabe? Cool Automation. Cool Automation. Daqui consegue controlar qualquer O Cool Automation é um controlador que lê qualquer máquina de VRF. Se você tem numa planta lá, Midea, na outra, Trend, tudo no mesmo plantel e você quer fazer uma comunicação entre todas, ele lê todas. Lê todas, independente. O ideal, se você está todo mundo com Midea, faça um laço da Midea, chega nele. Se está com todo mundo ali da Itachi, chega um laço da Itachi, liga nele. Ele lê todo mundo. Todo mundo. Eu pago para essa solução. Aquele TM da daqui também, ele através dos blocos lá do vago, você consegue controlar o prédio. Não, do vago sim, mas para você ler todos os parâmetros e comandar, o ITM não consegue fazer isso. Não consegue. Porque querendo ou não, um controlador que tem saída analógica, ele também consegue fazer, né? Só vai chamar e abrir. Vai ser como se fosse um hotel. Mas ler todos os parâmetros só com o Automation. Com o bloco você consegue não só abrir e fechar, você consegue impulso, você consegue lógico. Tem uns blocos específicos. Ou mandar até um abraço pra galera do Cool Automation, o Edson. Um abraço pra você, meu irmão. Valeu. Fazendo promoção de ser gratuito aqui, tá? Valeu. Disque 0800. Ah, menino! Valeu, gente. Show de bola, obrigado, viu? Tchau. Show de bola. Galera, o que mais vocês têm de pergunta aí? Aí, você tem umas perguntas cabeludas. Tô pensando aqui que dá. Ó, vou dar uma dica pra vocês aqui, então. Vou dar uma dica pra vocês. Vou até deixar o Barcato segurar o microfone aqui. Hoje, olha só pra você ver o tanto que é importante você sempre estar antenado. Nunca negligencie rede social. Rede social não é rede social, é rede de vendas, rede de negócio. A cada 3 cliques, o cara vê uma propaganda. A cada 3 cliques, ele tem uma opção de compra. Então, a rede social da sua empresa e a sua, elas têm que ter um propósito. Eu até estava dando uma dica pro Borcato antes aqui da gente fazer essa rodinha, né? Eu falei, Borcato, compra um iPhone, meu. Compra um iPhone urgente. Ah, é só com o iPhone que vai funcionar? Não, mas eles têm contrato com o Instagram.
a imagem é muito melhor. Você pode ter o Samsung Galaxy Ultra 1000. A qualidade de imagem quando você posta não é a mesma. Aí o que A entrega é maior, né? A entrega é extremamente melhor. Ainda dou uma dica, não grave direto no Instagram, tá? Grava fora e posta. Aí o que acontece? Um fornecedor viu, eu gravando um story aqui, me convidou para visitar. Fala, Américo, depois você vem cá me dar um cheiro. Você vê, vai até sair eu pedindo cá me dar um cheiro aqui, né? É porque é um grande amigo meu. E ele viu o story meu e falou, vem aqui visitar. E eu estou em negociação. Eu estou em negociação com ele em obras. Eu cheguei lá propositalmente, elegante, bonitão, na beca, cheiroso, relojão ali da Tag Heuer. De forma proposital, cumprimentei, fui extremamente aconchegante, né? Fui interessante antes de ser interesseiro. Mostrei valor. Falou, e aí, como é que tá a obra X, a obra Y? E aí, como é que a gente tá? Na hora eu já sei o jeito que é essa pessoa. Não é o primeiro contato que eu tenho com ela. Eu já tive outros contatos. E eu já sei que eles trabalham com target. Em questão de 5, 10 minutos, a gente já estava falando sobre qual que é o target, qual que é o budget, qual que é o valor que você tem para fechar essa obra. Fui extremamente direto. Lógico, sem floreio? Claro que não. A gente falou sobre sair, sobre jantar, antes de falar sobre ar-condicionado, tá? Falando sobre restaurante, falando o que estava achando da Febrava, falando sobre isso. No finalzinho eu fui extremamente no ponto. Porque tem gente que é afoito na negociação. O cara tá ansioso. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Se eu fechar isso aqui, a pior tipo de venda que tem é aquela quando você precisa dela. Você está no estado de precisão. Você pega a sua margem e joga lá embaixo. Você pode ter feito uma ótima planilha de orçamento. Você pode ser um ótimo orçamentista. Considerar toda a sua margem, HH, fazer hora, viagem. Mas na hora que você está no momento de precisão, você queima a sua margem. Porque muitas vezes você não tem uma segunda opção. Se você não fechar aquela obra num contato com sinal, você não tem nem salário para pagar para os meninos, que dito do meio. Então por isso que é bom você ter uma recorrência. Você ter um comercial que vai prospectar a obra para você. E quando, cara, eu sempre falo com os meninos lá da empresa, se me convidar para uma reunião, eu sei que eu sou o cara que vai fechar aquilo ali. Eu não vou com a opção de, cara, eu não vou ter uma segunda chance. Eu vou com a opção, essa é a última chance. Pode ser a primeira, mas, cara, é a primeira, única e última chance. Eu vou dar o meu máximo aqui. Eu vou ser atraente na conexão. Eu vou mudar, vou adequar o meu linguajar para o cara. Eu chego numa reunião, vou bater real para vocês. Eu estou entregando um jogo. Isso aqui eu falo só em tudo fechado. Eu chego numa mesa, numa reunião com o cara, eu nunca vou direto no ponto. Eu faço o cara se interessar pela minha vida. Mas antes eu me interesso pela dele. Eu entro no mundo dele. Eu bato o olho em tudo que está na sala dele. Opa, vi que o cara gosta de tênis. Eu, por exemplo, um desafio meu ainda nesse ano é jogar tênis. Ah, eu vi que o cara gosta de carro. Eu sei de automobilismo. Eu sei de alguns detalhes que poucas pessoas sabem. Que a Volkswagen produz para Porsche. Aí eu já pergunto se o cara gosta de Porsche. Aí eu já pergunto se o cara gosta de... Ah, eu vi que o cara ali gosta de pescar. Eu sou uma bosta para pescar, mas eu já pesquei. Ah, você gosta de pescar? Excelente. Aí eu vejo o cara ali que ele já tem negócio de armamento. Eu adoro dar tiro, mas eu não gosto de arma de fogo. Eu vou em stand de tiro, amo atirar, sou jogador de airsoft. Mas você tá vendo que eu estou procurando só ponto de conexão? Ou seja, quando você encontra um ponto de conexão com um cara, vou te dar real, o cara abre seu coração. Você vai vender pro cara de duas formas, ou captando a mente dele, ou captando o coração. Um dos dois. Depois que você captou um dos dois, ele vai abrir o bolso pra você. E normalmente na hora de abrir o bolso, ele não vai abrir o bolso de uma única vez. Você vai ter que negociar, negar seu ego. Você vai ter que negar o seu ego e negociar o ego dele. Porque ele sempre tem que estar na posição de ganhar. Cara que compra com sentimento de perda, me desculpa, ele está infeliz e na primeira oportunidade você não vai trabalhar com ele. Eu odeio perder na negociação. Você compra prejuízo? Não. Eu não compro prejuízo. Ah, eu vou comprar um carro que eu sei que o motor vai fundir daqui 2 km. Você tá louco, ninguém compra prejuízo. Então o cara tem que ter um sentimento de realização. De alguma forma o cara tem que ganhar. Ah, sabe uma outra peixada que eu entrego para meus clientes? Não sei se vocês trabalham com faturamento direto. Mas vamos supor que eu vendi um sistema VRF que custava 200 mil. Cara, na hora de bater o martelo, pode estar no meu contrato. Eu vou fazer de tudo para negociar por 198. Para negociar por 190. Para o cara ter economia de 10 mil reais. E aí a minha função, a priori, eu poderia negociar por 200 mil. Muitas vezes até pegar mais barato e negociar uma RT. Sem você entender o que eu fiz.
Eu devolvi dinheiro para o bolso do cliente. Você trabalha no comercial ou administrativo? Administrativo, né? A gente vende o tempo inteiro. O administrativo vende a empresa no atendimento. O administrativo vende a empresa quando chega uma pessoa na porta da sua empresa e recebe ela bem, recebe com um cafezinho, recebe com um sorrisão no rosto. Você pode estar no seu dia merda. No dia que você bateu o carro, que você não dormiu bem com a patroa, que sua filha está doente. Cara, foda-se. Como é que é? Desfazer das vestes de tristeza e vir com vestes de alegria. Mano, põe um sorrisão na cara. Sorrisão na cara. Você tá ali para fazer um show, para dar um show. Você tá vendendo mentira? Pelo contrário, se você vender mentira, eu te digo, uma hora você vai se ferrar. Porque você não tem resultado. Você não tem algo que te sustenta. Então você tem que ser verdadeiro. Eu falo, cara, é o seguinte, você quer vender o VRF? Essa opção é mais barata, o VC Plus. Mas se você quer um pouquinho mais de tecnologia, você vai pro V8, vai estar mais caro. Mas eu tenho um ali, ó, você quer o cassete pé de boi, beleza, vamos pro cassete uma via. Ah, eu só quero um high-wall. Cara, o high-wall é excelente, vai climatizar. Mas o que você acha da gente colocar o cassete uma via? Vai ficar mais elegante no seu forro. O que você acha da gente liberar espaço na sua sacada, em vez de você botar 12 condensadoras de split, a gente põe um mini de 7 HP. A gente põe uma front flow de 12, de 16. Antigamente elas iam até 16. Agora vai até 24 e é modular ainda. Então toda vez que você conquista o coração do cliente, mostrando para ele o quê? Coisas que ele não sabe. Eu te falo que isso aí chama-se marketing de conteúdo. Paz, queridão, tudo bem? Seja bem-vindo. Se você ensina ele a consumir o seu produto, você está mostrando o que para ele? Que além de você saber do produto, você está entregando para ele como usar o produto. Cara, por isso que eu te digo, vende controlador pro cara. Não vende uma obra de VRF sem controlador. Por favor, é uma vantagem. Você pode usar um CCM15 que pega 64 marcas, controle via Wi-Fi ali no celular, um kit Wi-Fi da vida. Ou você pode vender um CCM270 que o cara joga golfe ali, está no joguinho ali, sei lá. Puta de um controlador, você controla o prédio inteiro com ele. Mas vende controlador porque você está vendendo facilidade. Solução, né? Você está vendendo solução. Antes do cara chegar em casa, nossa, hoje está quente aqui em Cuiabras, hein? Deixa eu aumentar aqui, eu vou chegar em casa, já está no 17. Você vendeu o quê? Conforto. O cara não enxerga a solda que você faz. Ele não enxerga o cabo de comunicação que você tem que passar lá na puta do pariu. Ele não enxerga. Mas ele enxerga a máquina funcionando, que não está estralando, que climatiza direitinho e não está vazando. Não está vazando água. Então outra coisa, quando você vende confiança, você está um passo de fechar contrato de manutenção. Um passo. Gente, pra gente encerrar, mais alguma pergunta? Leonardo, nessa... Cadê? Falei. Nessa, pegando esse gancho teu, quando você fecha uma venda, você amarra o cliente, a tua garantia com a tua manutenção? Não, eu Como sou extremamente... Uma diferença que eu tenho, eu já trabalhei em fabricante. Eu sei como é que o jogo funciona. Cláusula de garantia. Se o cara instalou com o Zé Boqueta, qualquer um, 3 meses só, Procon, obrigatório por lei. Instalou com uma empresa credenciada, vai para 12 meses, desde que ele tenha um regime de manutenção com uma empresa credenciada. Aí tem peças que podem ser prolongadas para 24, para 5 anos, 24 meses, 5 anos, desde que também esteja sobre regime de contrato de manutenção. E aí, quando que você sabe se isso vai dar certo ou não? Eu, sinceramente, nunca tive garantia de compressor. Na minha história de instalador, nunca tive. Mas vamos supor que queimou um compressor. Queima de compressor, para mim, chama-se o ápice da incompetência de instalação. Porque ele é o mais suscetível à queima, pelo contrário, tudo protege ele. Tudo protege ele. Mas vamos supor que você pode pegar um lote que deu pau. Eu já peguei, de um cliente, não era nem instalação minha, eu fui lá para trocar. Você acredita que a outra instaladora falou que trocou e nunca trocou? Vendeu os compressores, não tinha uma marca de solda. Eu já peguei cliente desse tipo. Era simplesmente vazamento, o carro não tinha pressurizado. Eu só corrigi, sangrei a linha, tirei toda a massa de gás e dei a massa de gás correta. O cara vendeu 4 compressores. O cara vendeu, mano, mentiu pro cliente. Mas olha só o tanto importante, precisou da garantia. Qualquer coisinha, o que a fábrica vai pedir? Modelo, número de série, obrigatório. Não tem como fugir disso. É bom você mandar uma foto da instalação, porque se ele desconfiar de você, ele vai querer saber se tem erro de instalação. Muitas vezes ele vai pedir um relatório de partida. Uma facilidade da Midea é que você faz o relatório de partida. Mas vocês sabem que vocês têm que enviar para a Midea? Vocês têm que devolver para eles. Mostrar para eles como a gente fez. Tem fabricante que ele que vai dar o startup para você. Mas mesmo assim tem um relatório de partida. Você tem que preencher.
Tudo que eu tô falando é de garantia. Beleza, precisei da garantia aqui do compressor. Ele vai checar a nota fiscal e contrato. Independente se você presta um contrato de manutenção mensal, bimensal, a cada 3 meses, a cada 6 ou a cada 1 ano, você vai lá e só passa um pano. Precisa ter. Se não tem, se o mantenedor não é credenciado, não tem garantia. Não tem. Tem fabricante que ainda oferece uma supervisão à manutenção. Vocês sabem disso. Quando o plantel de máquinas é muito grande, você pode contratar uma supervisão à manutenção. Aí a garantia que é de 2 anos vai para 5. Eu já vendi obra assim. O cliente queria garantia de 5 anos, igual garantia de obra civil. Você não precisa da garantia de 5 anos. Não é obrigação sua, fornecedor de instalações mecânicas, mas a construtora é. Por lei. Então o cara atrelou, na negociação a gente já fechou uma supervisão à manutenção. E na negociação, ou seja, o cara já tinha que fechar comigo. Ou não, Brian, você me fez a pergunta. E aí, você atrela, você segura o cara? Não, eu sou verdadeiro com o cara, ó. Isso aqui é o primeiro. Quando o cara ele vai comprar um negócio que ele sabe que só uma pessoa mexe, isso é um problema. E se você morrer? Quem que vai cuidar daquilo ali? O cara se sente inseguro. Agora, quando ele compra um produto que é validado no mercado, que tem mais pessoas que mexem naquilo ali, que é um produto bom, certificado, validado, ele se sente, nossa, estou resguardado. Só tem uma concessionária da Volkswagen no Brasil? Tem um monte. Mas espera aí, o cara pode resolver da manutenção em outra oficina, não pode? Sim. No período de garantia, se ele fizer isso, ele perde. Ele sempre vai pegar ali nos primeiros, acho que é 12 meses, 24 meses, sei lá. Igual Kia. Kia era 5 anos, mas você tem que trocar o óleo na Kia. Você tem que ir lá na Kia fazer as revisões. Você pode fazer manutenção com o cara que não é credenciado? Pode, mas você vai perder uma garantia, uma segurança. Se você precisar trocar uma peça, você vai ter. Então eu sempre falo, ó, esse é o tipo de equipamento. Eu não vou ficar fazendo propaganda de graça para meus concorrentes, mas eu falo, tem mais pessoas que são certificadas nessa máquina, que são credenciados. Eu não sou o único, mas pode ficar tranquilo. Eu vou apresentar para o senhor a melhor opção, a melhor oferta. Por quê? Porque eu quero conquistar o contrato de manutenção. É renda recorrente. Mas nesse gancho teu, de 100 obras que você faz, quantos você pega de contrato de manutenção? De 100 obras, eu colocaria que é uma taxa de 20% a 40%. Sabe por quê? Muitos clientes, infelizmente, isso daí você já tem que ensinar eles, tá? Quando eles compram carro novo, vem com aquela ideia, nossa, carro novo tá zerado, pra que eu vou mexer? Ainda mais quando a instalação é muito bem feita. Tem gente que não quer. Não, daqui 1 ano nós fala de manutenção. Sabe quando ele lembra você? Quando as bombas de dreno começam a vazar. Quando começa a pingar água, vem aqui. Aí nessa hora dá uma vontade enorme de falar assim, você não tem contrato de manutenção comigo. Eu tenho agenda para daqui 2 semanas. A vontade de dar é falar isso. A vontade de dar é falar isso. Mas nessa hora você quer fazer o quê? Conquistar. Fala, não, só um minutinho, eu estou organizando. Mesmo que o senhor não tem contrato de manutenção com a gente, eu vou atender o senhor. O que você acha da gente fechar um contrato de manutenção? É o gancho, Brian. Aí que você tem a oportunidade de colocar ele dentro da sua carteira e virar um cliente recorrente com manutenção. Eu não nego. E ainda quero o cliente que era de outro fornecedor que o cara não atendeu bem. Eu estou disponível para corrigir os erros da obra dele e ainda pegar um contrato de manutenção. Eis-me aqui, estou facinho. Pode ir. Mais pergunta? Para a gente encerrar aqui. Mais alguma? Show de bola, gente. Agradeço. Pera. Ó, pergunta do dia. Vamos lá. 3 pontos-chave para fechar uma venda de VRF. 3 pontos-chave? Rapaz, ele quer 3. Nossa, 3? Seria melhor, é 0,800. 3. Primeiro, as pessoas procuram gente para confiar. E você percebe confiança numa pessoa com o olhar. Talvez você não seja treinado para isso, tá? Mas uma pessoa transpira confiança. O cara que, me desculpa, é cagão, que ele chega ali, ele não põe fé nem nele mesmo, não inspira confiança. Eu digo ali, você tá vendo que tem nada de técnico? Não tem técnico nisso? Segundo ponto, você tem que ter resultado. A primeira coisa é pessoal, você mostrar confiança. Você chegar ali com posição de, cara, eu sou o cara que veio para resolver seu problema. Eu sou o cara que tem a melhor solução. Não é uma posição de arrogância, não é. Arrogância fecha o coração das pessoas. É uma posição de confiança para servir. Mano, quando as pessoas entendem que você tá ali para servir elas, é surreal, tá? As pessoas adoram ser servidas e são constrangidas.
quando você chega com um copinho de água e serve o cara. Uma coisa besta. Segunda coisa, tá? Você precisa mostrar seus resultados. Se você não tem resultado, é um pouquinho mais difícil. Você tem que achar pessoas que acreditam. Acredita que você vai dar resultado. Eu já, no início da minha trajetória, as pessoas acreditavam em mim. A primeira obra de água gelada, de 2.300 TR, eu nunca tinha feito um de 2.300 TR. A pessoa acreditou em mim. Sabe por quê? Porque uma pessoa ligou para ele e falou, não pode acreditar que o Zonata dá conta. Ele dá conta. Pode. Aí o cara botou uma obra de 2.350 TR na minha mão. Eu dei conta. E virou um cliente recorrente. Fiz outras e outras e outras. Mas a primeira eu não tinha resultado. Foi mais difícil. E eu concorri com quem tinha resultado. Eu estava concorrendo com peixe grande. Então, confiança, resultado. E o terceiro, quanto mais você entende do produto e mostra para o cara que o produto vai sanar um desejo e uma dor, mais fácil é de você trazer ele para a mesa de negócio e fechar. Eu poderia... Não é um papo de você sair metralhando o cara. Tem gente que não dá a mínima de falar que isso daqui tem o IPM, o Smart One, que o tubo de cobre é pintado, que a gente usa tarap da cor preta e não da cor branca. Não faz a menor diferença para ele. Não faz. Mas quando você agrega a solução e fala, cara, eu tô vendo que o seu problema é conta de energia, não é? Vamos fazer o seguinte, mesmo se você me pediu, eu avaliei o seu perfil de carga térmica e percebi que você não precisa utilizar uma condensadora de 28 HP. Você pode utilizar uma de 24. Você vai economizar dinheiro na aquisição, ela vai atender o seu envelope de carga térmica e outra coisa. Com esse valor que você economizou, você pode ir para um controlador central, fazer a gestão dos equipamentos e ainda programar para ninguém deixar a máquina ligada depois das 18. Você está economizando em todas as pontas. Vou te falar, olha o tanto de coisa que você matou. Você mostrou para ele economia, você mostrou para ele um problema que ele nem sabia que ele tinha, que era gente que esquece ar ligado, que é um problema recorrente. Você sanou um desejo que é o quê? Facilidade de operação. Mano, eu não quero ter que contratar um cara para operar o meu sistema, mas eu não quero ter gente me xingando, dizendo tá frio pra caramba. Ah, deixou o ar ligado. Eu não quero. Então você programa todo mundo para ficar no 23. Você programa todo mundo para... E a programação, desculpa, é ridícula. É ridícula mesmo. É simples. Então olha o que você entregou para ele. Você entregou desejo, você mostrou para ele diferencial, você agregou valor. E um ponto importantíssimo para culminar nessa pergunta sua, tá? Como que você chegou no cliente? Clientes que fecham obras de sistemas VRF, eles precisam de uma proposta matadora. Sua proposta precisa ser clara. Eu já, na minha época de construtora, eu era o cara que contratava as instaladoras. Eu era instalador e estava como engenheiro responsável para contratar o sistema de ar-condicionado. Eu peguei proposta de uma porrada de nego, de um monte de empresa. Eu peguei proposta que tinha 16 páginas. E na última página, na última página, no rodapé, escondido, debaixo do marca-texto preto, tinha o valor pequenininho, com letra de bula de remédio, escrito assim, o valor dos 2.380.000. O cara não sabia o que estava comprando. Aí tinha uma foto de um Polipex, de um espuma elastomérico, tinha uma foto de uma cascola, tinha uma foto de um... Não estava clara. 16 páginas. 16 páginas. Sabe o que aconteceu com aquela proposta? O dono da consultora tinha preguiça. O cara foi excluído na negociação por preguiça de ler a proposta. Poderia ser uma puta empresa. Foi excluído por causa de uma proposta de 16 páginas. 16, Borcato, você acredita? Hoje, minha proposta, a proposta que eu indico para os meus alunos, o preço tem que estar estampado na cara. E ela ser clara, objetiva. Tem que ser destinada a quem precisa. Tem que ter lá o índice de revisão, porque muitas vezes eu fechei com o Borcato. O Borcato é um instalador nobríssimo, que quer instalar lá na empresa dele o sistema VRF Mega Power Blaster, da Midea, V8. Mas o Borcato, muitas vezes, ele já pediu para o Brian fazer toda a negociação. Mas ele é o dono da empresa. Ele quer ter na mão dele o poder. Eu que fechei essa bodega. Eu que fechei essa obra. Esse poder é dele. Ele é o dono do dinheiro. O Brian é funcionário dele. Mas ele é contratado para fechar a negociação. Fechei com o Brian por $500 mil. Tá fechado, né? Pelo contrário. Quem vai bater o martelo é o Borcato. O Borcato chega o seguinte. Eu quero mais 10% de desconto. Como que você vai provar para ele que você está na 4ª revisão? Ah, eu mandei esse e-mail pro fulano, pro ciclano, não sei o quê. Não. Se na sua proposta tiver um quadrinho de revisão, já tá lá, revisão 1, dia 8, revisão 2, dia 10, revisão 3, dia 15. Você já mostrou para ele
porque a sua proposta foi revisada. Então, sua proposta é clara. Você quer colocar uma parte bonita ali, elegante? Pode pôr, não tem problema de colocar ali os materiais que normalmente você usa, mas coloca nas páginas de trás. Não faz um databook para uma proposta, não, meu querido. Pelo amor de Deus. Outra coisa, não entregue sua lista de materiais. Eu te imploro, não entregue sua lista de material, porque senão seu concorrente vai pegar ela, não teve o trabalho que você teve de orçar, não pegou as minhas aulas de orçamento de sistemas VRF comigo, ele não entende as manhas do profissional, ele pegou sua lista de materiais, orçou e ganhou de você. Orçando errado ainda. Porque ele deu um desconto que não podia. Então, quando você entende dessa questão, mostrar confiança. Qual foi o segundo? Vamos ver se você prestou atenção na aula. Mostrar confiança, Conhecimento. Uma proposta assertiva. Cara, você ganha o coração do cara. Você fecha uma venda ou conquistando a cabeça do cara ou conquistando o coração. Quando tu fala em proposta assertiva, como é que você desenha a tua proposta? Mano, por que pareça, um dia eu mostrei isso na aula, eu vou até fazer isso nos dias 18 e 19, segunda e terça, no meu canal do YouTube, Felipe Zanata 1. Mano, eu montei ela no Excel e coloquei no Word, e ela tem na parte de frigorígena, de máquinas. O Borcato, eu já mostrei isso aqui pro Borcato. Uma vez ele precisou, eu cheguei a mandar pra você? Mandei, né? Cara, é simples, não tem máquina, frigorígena, duto, válvula como opcional, porque tem concorrente meu que não coloca válvula. Aí, Você de colocar se o preço fica caro, você é careiro. e você perde. E outra coisa, na válvula eu não coloco só material, tá? A mão de obra da válvula também tá como opcional. E aí, queridão? Cheguei. Tudo bem? Aí eu coloco a válvula como opcional, ponho ali o valor de materiais faturados direto e o valor de mão de obra. Cara, depois de fechar, eu não mando antes. Fechou, gente? Foi de bola?